Fala galera, e aí, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Soares, eu estou aqui mais uma vez trazendo conteúdos para vocês que eu tenho certeza absoluta que vai agregar bastante nessa trajetória sua aí, que é a vida militar, sobretudo para você que está tentando o concurso da ESA, você que já passou e está lá na escola, ou você que está na condição aí de sargento, beleza? Então, conforme prometido, eu trouxe aqui meu amigo David, que era terceiro sargento de infantaria, e graças a Deus ele, conseguiu passar para o concurso de juiz aqui no estado do Rio de Janeiro, e ele veio aqui para trazer um pouco da experiência dele para vocês, que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir bastante, beleza, pessoal? Então fala aí, David, alguma coisa aí para a galera aí, que a galera quer ouvir, o que você tem a dizer para a galera aí? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui no canal de um camarada que é meu irmão, que é o Alexandre Soares. Com certeza ele está trazendo conteúdo aí para vocês, que vai ajudar muito nas decisões que vocês vão tomar, não apenas na vida profissional, como também na vida pessoal. Nós somos de uma geração um pouquinho mais antiga, que não tinha acesso a esse tipo de facilidade que a internet proporciona, principalmente o YouTube agora que assumiu uma posição de produção de conteúdos amadores, né? Que são pessoas que trazem informações sobre situações mais específicas, né? Como no caso do meu colega aqui, que está falando sobre uma situação bem específica, que é como se ambientalizar, se preparar aquela pessoa para ingressar na carreira militar, especificamente no concurso da ESA. Eu vou falar um pouco sobre a minha história, porque eu também frequentei essa escola. Fui sargento de infantaria junto com o Alexandre na mesma unidade. Nós não somos da mesma turma de formação, mas nós trabalhamos na mesma unidade, lá onde eu o conheci. Agora, falando um pouco da minha história, eu preciso rebobinar para o momento que eu decidi fazer o concurso da ESA. Eu nunca tive objetivo profissional de ser militar. Desde que eu fiz a minha inscrição, eu sempre pensei em fazer daquele concurso, daquele cargo, um trampolim para os meus objetivos posteriores. Então, quando eu completei meu ensino médio, eu tinha uma ideia de fazer faculdade de Direito. Não tinha uma certeza absoluta disso, mas era o que eu flertava, né? Dos ramos ali das ciências, era a que eu mais sentia afinidade. Mas minha família era de uma origem pouco nobre, né? Uma família... Eu fui criado em Jardim América, meu pai era de Caxias, minha mãe de Jardim América, uma família com recursos limitados, de modo que ir para a faculdade de plano assim, quando terminasse o ensino médio, não era viável para mim. Então eu tive a ideia de fazer concurso militar, até porque o meu irmão mais velho já era militar, ele era oficial da Polícia Militar aqui do nosso estado, então eu via naquilo uma espécie de espelho e via as vantagens que a profissão proporcionava para ele tão rápido, né? Porque a carreira militar, você, jovem de pouco mais de 20 anos, você já consegue estar formado e usufruir de um salário que supere muito a média da remuneração da população brasileira. Então eu tive a ideia de fazer concurso militar. Naturalmente eu me enveredei para a mesma área que o meu irmão, né, que já era da Polícia Militar, era a carreira de oficial. Eu fui fazer concurso para oficial da Polícia Militar do Rio, que o caminho de acesso é o vestibular da UERJ. Então estudei, na primeira vez que eu fiz, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não passei, porque foi um ano que eu levei muito pouco a sério os estudos, né? Eu não era um aluno muito relapso, mas nunca fui um bom aluno, sempre curti muito a vida ali, meu momento de adolescência não foi de ser um adolescente focado. Então, naturalmente, não passei de primeiro no vestibular. Ano seguinte, aquilo foi uma experiência para mim que me estimulou a estudar. Eu não aceitei aquela derrota, vamos dizer assim, e usei essa frustração como combustível para que no ano seguinte eu, de forma alguma, deixasse de ser aprovado no vestibular. E aí estudei num pré-vestibular que tinha lá em Caxias, e nesse pré-vestibular eu estudei, foi o ano da minha vida que eu acho que eu mais estudei. Até hoje, acho que aquele ano foi o ano que eu mais estudei. Eu estudava de cerca de 7 da manhã até 8 da noite, direto. Então, eu corri atrás de todo o prejuízo que eu tive no ensino médio por não ter sido um aluno muito sério. E aí, fruto disso, eu tive uma aprovação muito boa, passei em 7º lugar no concurso de oficial da PM. E nesse mesmo ano eu tomei conhecimento que tinha aberto as inscrições para o concurso da ESA. Aí eu fiz também a prova da ESA.
tecnicamente é uma prova de menor exigência do que o concurso de oficial, até por não ser feito por vestibular. Só que, por incrível que pareça, eu não tive sucesso na prova da ESA, justamente por eu não ter observado que no edital dizia que metade de cada matéria você tem que atingir a pontuação. Eu fiz a prova de História, Português e Geografia e a prova de Redação com muita atenção, e pelo feeling que eu tive ali, eu imaginei que eu já teria adquirido pontos mais do que suficiente para atingir a média de aprovação. E aí eu chutei a prova toda de matemática, até porque eu nunca tinha estudado muito bem matemática. No meu vestibular para oficial da PM, não era uma matéria que tinha relevância para valer a pena se debruçar e estudar. Então eu chutei tudo de matemática. Quando eu saí da prova, eu fui surpreendido com o menino lá conferindo as suas respostas e comemorando que tinha passado em matemática. Foi aí que eu indaguei, por que passou em matemática? Como assim? Aí ele, não, tem que fazer pelo menos a metade dos acertos em cada matéria. Eu, putz, chutei tudo matemática, vamos ver se eu acertei, se eu conseguir. Aí quando eu conferi com as respostas dele e com o edital que os cursinhos estavam divulgando, com o gabarito que os cursinhos estavam divulgando, eu não obtive os 50% em matemática. Sai dali super triste, né? Que aí você fica pensando, nossa, o concurso para sargento em tese é mais fácil, eu não passei, será que eu vou passar para o de oficial? Ainda não tinha sido feita a segunda fase. Mas aí acabou que eu continuei meus estudos lá para o concurso de oficial e passei até bem, entre os 10 primeiros. E, em princípio, eu iria seguir a minha carreira como oficial da polícia. Acontece que pouco tempo antes dos exames médicos eu fui mergulhando, aquele mergulhozinho de snorkel, né, que é o que a gente chama de mergulho de apneia, eu consegui uma perfuração timpânica que me reprovou no exame médico para oficial. E aquilo me deixou super, super triste, que, poxa, foi uma dedicação absurda que eu tive naquele ano, fui aprovado bem, tinha várias, estava muito novo, eu ia entrar no curso de formação de oficiais com 19 anos. Então, eu imaginei imagina como aquilo me deixou chateado. E aí meu irmão mais velho, esse que já era oficial, ele à época estava fazendo faculdade de Direito e ele tomou a iniciativa de fazer uma ação judicial. Ele mesmo quis escrever e aí eu sentei com ele junto, a gente ficou discutindo lá os termos da petição. E aí ele pediu para um amigo dele naturalmente assinar a petição para tentar anular minha reprovação via ação judicial. Não obtive sucesso na ação judicial, mas aquilo me deixou fascinado com o direito. Eu já tinha um flerte, agora virou paixão. Quando eu vi que existe a possibilidade de conhecimento de uma pessoa mudar a vida da outra, eu achei aquilo genial. Falei, caramba, realmente essa faculdade é o que eu quero para mim. E aí, nesse meio tempo, abri um novo concurso para a ESA, e aí eu fui fazer esse novo concurso para a ESA. Para não cair no mesmo erro, eu estudei um pouco de matemática, a minha técnica de estudo foi observar uma janela de 10 provas anteriores e mapear quais eram os assuntos de matemática que mais caíam. Aí eu fiz uma relação, em primeiro lugar tá a fórmula de Bhaskara, tá regra de 3, aí eu fui relacionando os assuntos e levei para um amigo meu que na época ele era professor ele era monitor de um pré-vestibular e pedi para ele me fazer uma revisão para poder me ajudar a relembrar aquelas matérias. E aí eu fui para a prova e consegui passar com tranquilidade nesse concurso da ESA que eu fiz de 2010. Em 2010 entrei na ESA e aí entrei com um déficit de conhecimento que o Alexandre está tentando resolver para vocês aqui através do canal dele. Eu fui sem saber o que eu estava fazendo lá no sentido de escolhas profissionais dentro do Exército. O que eu sabia que eu estava fazendo lá era ganhando emprego. Eu fiz aquele concurso imaginando, isso vai me dar um emprego, vai me dar X mil reais por mês e vai me proporcionar recursos para eu fazer a faculdade. Isso era o que eu sabia, mais nada. E fui. Sabia também que tinha que ter um pouco de vigor físico, aí eu passei a fazer uns exercícios a mais e fui lá com vigor físico e pouco conhecimento de causa sobre o que é a ESA. E no período de formação básica, que é o que a gente chama lá, são os 6 primeiros meses, na nossa época, que era um curso de 1 ano e meio, os 6 primeiros meses você não tem que tomar decisão sobre qual vai ser a sua qualificação militar. Você vai lá para aprender a formação básica combatente. É o mesmo tipo de formação que um soldado tem quando vai trabalhar num quartel qualquer. Então, mas quando chega ao final desse período, você tem que decidir se você vai ser um sargento da área logística, administrativa, ou se você vai ser um sargento da área combatente. No nosso concurso, você fazia essa opção nesse momento, não era quando da inscrição. E ali a única coisa que eu tinha em mente era, bom, eu quero voltar para o Rio de Janeiro, porque meu sonho é fazer faculdade de Direito na UERJ, que aqui no nosso estado é a faculdade de Direito disparada de melhor qualidade. E para voltar para o Rio de Janeiro, era uma informação bem cristalina lá que a gente já tinha, que a infantaria era o curso que daria mais possibilidade.
até pela questão do efetivo da infantaria ser muito maior, e naturalmente surgem mais vagas em vários lugares do país. E aí eu pensei, vou para a infantaria, mas e quais são os contra? Vai ralar mais no curso de formação, o dia a dia do sargento de infantaria tende a ser mais puxado, tem campo, que requer você ficar isolado no meio de um ambiente terreno que não tem contato com ninguém, mas isso aí é uma semana no ano, ou no máximo 2. Enfim, eu analisei os prós e os contras e pensei, mas se eu não for para o Rio, meu sonho não vai acontecer, então eu vou jogar com o que eu tenho mais chance, vou para a infantaria. Também não tinha nota no período básico para grandes escolhas, não. Por exemplo, intendência para mim não era uma realidade. Mas vamos dizer que eu tivesse nota para ir para intendência, mas eu chegaria lá como um dos últimos da turma de intendência. Eu já também não iria, porque as chances de eu conseguir voltar para o Rio iam ser muito baixas. Apesar de a realidade do sargento de intendência ser tida como uma realidade bem branda, uma experiência muito mais tranquila, as minhas chances de voltar para o Rio ali não eram boas. Então, eu já eliminei um monte de qualificações com base nesse raciocínio. De modo que a infantaria era a única opção para que eu tivesse chances reais de voltar para o Rio de Janeiro. E aí fui para o curso de infantaria. Acho que tem alguém chamando no telefone, deve ser aquela minha amiga, pode deixar ela subir, atende lá para mim, enquanto eu continuo conversando com o pessoal. Tá onde o telefone? Fica aqui na cozinha ali, perto da área de serviço. E aí eu tive essa ideia de fazer o curso de infantaria, me formei. Aí quando eu me formei eu tive a opção de vir para o Rio, uma opção bem vasta, tinha várias unidades no Rio de Janeiro que eu podia escolher, e uma delas era justamente a unidade na qual eu servi junto com o Alexandre, que é o 1º Batalhão de Guardas, que fica em São Cristóvão, que é um bairro vizinho do Maracanã, que é onde fica sediada o campus da UERJ. Aí faltou contar uma história um pouquinho antes, né? Quando eu fui para a ESA, eu já tinha esse plano de fazer faculdade de Direito lá na UERJ, o Direito era meu objetivo profissional e eu já não tinha mais dúvida, faltava passar no vestibular. E eu não queria deixar me formar para depois ir no vestibular. Até mesmo porque eu percebi que durante o curso de formação na ESA, especialmente quando você está ali no meados da ESA, já propriamente não no período básico, na ESA, você tem um tempo livre bem considerável. Aí, ainda mais o tempo que eles destinam para o estudo do curso de formação, eu comecei a verter o tempo de estudo para o curso de formação para o estudo de vestibular. Isso porque eu percebi bem rápido que as provas lá na ESA são de muito fácil resolução. Não são provas complexas. Durante chegou na porta aqui. Na própria aula das instruções, os instrutores ficam dando dicas, ficam dando, gaivota. Gaivota significa, essa palavra é uma palavra-chave para você colocar na sua prova e isso vai valer ponto, né? Então, como eu já percebi que não ia demorar, eu não ia precisar gastar muito tempo. E aí, Melícia, deixa eu só terminar de falar um pouquinho aqui com o pessoal, já eu te dou atenção, é rápido. Aí, como eu percebi que era simples de ser aprovado nas provas da ESA, eu decidi ficar usando o tempo que eu tinha para estudar nas matérias seculares da ESA para o vestibular. E eu via lá muita gente ficava virando noite, assim, super comum. 80% da turma, nas vésperas da prova, ficava virando a noite na sala de estudo para poder estudar para a prova. E aí eles tiravam as mesmas notas que eu. Não é porque eu era gênio, não, é porque a prova era fácil. Eles estudavam mais, era simplesmente isso. Se eles não tivessem estudado, ficassem fazendo a mesma coisa que eu, eles iam tirar a mesma nota. Não dá para tirar mais do que 10. Então, eu percebi isso rápido e passei a usar meu tempo para estudar para o vestibular da UERJ. Foi quando eu, antes de me formar na ESA, já tinha sido aprovado para a faculdade de Direito. Daí, quando eu fui para o quartel, eu já iniciei simultaneamente o meu curso de Direito. E aí, aquilo foi me movendo cada vez mais, eu gostando cada vez mais da faculdade. E eu tinha decidido que precisava sair do Exército para me dedicar mais. Até porque o Exército exige dedicação exclusiva, não permite que eu faça estágio. E o estágio na faculdade é muito importante para você conseguir absorver um conhecimento teórico através da prática. Então eu já queria sair por conta dessas questões. Outra questão é que o Alexandre já adiantou, que eu já vi em um dos outros vídeos que ele fez aqui, que eu era uma pessoa extremamente insatisfeita com a vida militar. Eu não concordava com muitas coisas, eu não tinha poder de decisão para mudar coisas que eu não concordava. E eu não é porque eu não era discordância ideológica, discordância de logística, de administração do quartel, não. Eram coisas que me impactavam. Se o comando do quartel quisesse levar o quartel
de uma forma que eu achasse que não era boa, isso para mim não importa, não sou eu que sou comandante, meu papel não era esse ali. O que me incomodava eram as decisões ruins deles e afetar a minha vida de modo a eu ter que trabalhar 70 horas semanais, 80 horas semanais, como já aconteceu. Isso era uma coisa que me deixava muito chateado, porque eu não tinha nenhum incremento salarial para trabalhar absurdos, então eu sabia que estava me corroendo, foi um dos combustíveis que me levou à decisão de sair também do Exército. Aí quando eu terminei de pagar as minhas dívidas fixas, especialmente o financiamento do meu carro, no meu segundo ano eu pedi exoneração, sabendo que essa exoneração ia me render uma indenização que é prevista em lei para quem pede esse tipo de saída das Forças Armadas. É uma espécie daquela indenização que é dada pela CLT quando você é demitido. E aí eu juntei essa indenização com o dinheirinho que eu tinha juntado e com a remuneração que eu ia ganhar no estágio após eu sair do Exército e poder estagiar. E aí eu vislumbrei uma possibilidade de eu me dedicar só ao direito. E com isso eu terminei a faculdade, o restante da faculdade só estudando, aumentou meu desempenho absurdamente. Quando terminei a faculdade passei por um momento de dificuldade porque eu não podia estagiar, então a minha renda estava restrita a uns casos que eu pegava como advogado. Assim que eu peguei meu AB eu pude advogar e aí eu já vinha angariando os clientes. Aí quando eu peguei o AB eu intensifiquei a minha atividade como advogado, isso me trouxe uma renda, mas era baixa ainda, né? Até porque muitas causas, dependendo do tipo de processo, você só ganha ao final, e então não tinha uma renda fixa, até eu ser aprovado no concurso da residência jurídica da Procuradoria do Estado, que é uma pós-graduação prática que te dá uma bolsa salarial. Aí passei a ter uma renda fixa, e eu precisava de um pouco mais de tempo para prestar os concursos que eu queria, porque a área da magistratura, né, que é juiz, promotor de justiça e defensor público, exigem que você tenha 3 anos de prática, de experiência jurídica pós-formado. Então eu não tinha como fazer esse concurso antes de já ter 3 anos de formado. Então nesse período de tempo até eu concluir os 3 anos para fazer esse concurso de juiz que eu fiz e que hoje eu exerço, eu tive de aguardar todo esse tempo, e aí a minha renda foi essa: residência jurídica, nessa pós-graduação prática que me dava uma bolsa, advogava também, inclusive a minha atividade como advogado cresceu bastante até antes de eu fazer esse concurso. De modo que assim, eu achei minha forma de atingir meus objetivos de uma maneira bem peculiar, né? Acredito que pouquíssimos, se é que existem outros ex-sargentos que tiveram a mesma trajetória de vida que a minha, é difícil alguém ter esse tipo de iniciativa que eu tive, né? Mas registro aqui que não tem nada a ver com genialidade, tem nada a ver com fator que não coragem, né? Eu tomei uma decisão muito corajosa, não tive apoio de praticamente ninguém. O apoio que eu tive foi apoios neutros, né? Tipo da minha mãe, que falava: filho, o que você decidir, eu tô contigo. Mas não era aquela: filho, essa decisão foi bem inteligente, tô contigo, acho que você mandou bem. Não teve ninguém que falou isso, né? O máximo era aquele apoio bem tímido, no tipo: não tem o que fazer, né? O cara vai fazer isso. Tô aí, tomara que você fique vivo. Então, pessoal, mais uma vez trazemos mais um vídeo aqui para dar subsídio para vocês aí na escolha, né, da carreira militar. Eu irei trazer também casos de sucesso aqui de sargentos que resolveram seguir a carreira, né, e hoje estão super felizes, né? Bastante sargento operacional e tudo mais. E a ideia é essa. A ideia é trazer os dois lados da coisa aqui, entendeu? Não se restringir a trazer só um lado. E eu tenho certeza absoluta que não tem canal aqui no YouTube que traga para você todas essas informações riquíssimas que eu estou trazendo para você aqui. Então tá aqui um terceiro sargento que hoje, né, é o juizão. Estou aqui em Copacabana, no apartamento dele, vim aqui tomar um café com ele e aproveitamos e gravamos esse vídeo. Nós vamos gravar outro vídeo também, entendeu? Com ele, né, para mostrar a atividade dele, dia a dia e tudo mais, que eu tenho certeza absoluta que vai agregar bastante para vocês aí, beleza? Então, se você não é inscrito no meu canal ainda, eu recomendo que você clique aqui embaixo, se inscreva no meu canal para você, com o intuito de vocês receberem de pronto todas essas informações aqui para vocês juntarem e tomarem a decisão mais acertada possível na carreira de vocês, beleza, pessoal? Então, tamo junto e misturado e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.